Oi, turma do livro Na Luz da Vitória, José Carlos de Luca, Desintoxicação. Habitar a terra, gozara-lhe os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Tivera a paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei, esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuíra um lar que fechei a todos, os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. André Luiz. Lemos acima a confissão que, depois da morte, André Luiz faz a respeito de sua passagem pela experiência física. Seria de se imaginar que fosse um relato feliz, pois ele menciona que gozou dos bens terrenos, colheu as bênçãos da vida, teve pais generosos e uma família também abençoada. Não é tudo o que muitas vezes também almejamos? Por que então um tom de lamento no depoimento de André? Já antecipando a resposta, eu diria que ele constatou somente depois da morte que não foi feliz, porque viveu egoisticamente. Não conseguiu ver mais nada além de si mesmo, não retribuiu à vida nem a mínima parte do que recebera. Por isso, teve a convicção de ter chegado ao mundo espiritual na condição de devedor dos créditos que a sabedoria divina coloca em sua jornada, não apenas para proveito próprio, mas também para repartir com os irmãos que cruzaram seus passos na terra. André também sente que foi ingrato com os pais generosos e dedicados que Deus colocou em seu caminho. Nunca avaliou os sacrifícios que os genitores fizeram para lhe garantir, dentre outras muitas vantagens, os custosos estudos da faculdade de medicina. A ingratidão não deixa de ser um traço egóico, porque parte da falsa premissa de que todos têm a obrigação de atender às nossas necessidades. Raramente o egoísmo nos deixa perceber que grande parte das nossas vitórias, se não de todas, é fruto da colaboração sacrificada de muitas almas. Hoje eu admito que na base das minhas conquistas houve renúncia, suor e lágrimas dos meus pais. Sou, por isso, um devedor da vida e espero contribuir pelo menos um pouco do muito que recebi deles e de outros corações caridosos que surgiram em minha trilha nos momentos em que eu mais precisava. Deus sempre manda anjos disfarçados em nosso amparo. Nós é que quase sempre não os reconhecemos em virtude da cegueira de nosso egoísmo. Em relação à esposa e aos filhos, André Luiz confessa que os trancou ferozmente nas teias do egoísmo. É possível deduzir de suas palavras que ele era um homem ciumento e possessivo, exigindo que os familiares vivessem para ele e em torno dele. Por isso, André fala que foi um egoísmo destruidor. Vale dizer, não permitiu que os laços de família se tornassem laços de amor, amizade e ternura. O laço deve ter sido tão apertado que asfixiou a flor dos sentimentos mais nobres do grupo familiar. Reconhece André ainda que viveu os júbilos da família biológica, porém elevou alto demais os muros da sua felicidade, enquanto sua família humana experimentava os desertos da angústia. Observe, amigo leitor, que André Luiz deixou de ter uma vida verdadeiramente feliz, não porque lhe faltaram condições materiais para tanto, mas porque lhe faltou amar, repartir, respeitar, amparar, agradecer e retribuir. Muitos de nós estamos querendo ter a mesma vida que André teve na Terra, achando que viver apenas para si traz felicidade eterna. Quanta ilusão da nossa parte! E dessa ilusão é que nós precisamos acordar. André Luiz acordou para essas verdades somente no mundo espiritual. Nós temos a possibilidade de acordar ainda nessa vida e começar a vivê-la menos egoisticamente, mais amorosamente. É para isso que esse singelo livro chegou às suas mãos, para preparar a sua vitória, que não se resume a uma vida de conquistas materiais, sem que o amor seja a experiência mais rica da sua existência. Você já deve ter lido ou ouvido aquela mensagem de São Paulo, falando que sem amor nós nada seríamos. É só imaginarmos um médico sem amor, um político sem amor, um pai sem amor, um religioso sem amor, uma família sem amor, enfim, um homem sem amor. Afirma São Paulo que o amor não é egoísta, porque o amor é bondoso. O amor inclui o outro em seus projetos de vida. O egoísmo o exclui. E quando o excluímos, quando pensamos exclusivamente no nosso próprio bem, não conseguimos sentir a felicidade genuína e sustentável, porque ficamos intoxicados de nós mesmos. Vivemos como estradas solitárias, quando deveríamos viver como ruas com muitas travessas.
A felicidade não consiste apenas em ter coisas, mas, sobretudo, em ser gente, ser humano, com sua característica mais bela, que é o dom de amar e ser amado. Ao nos criar, Deus transmitiu a cada um de nós o gene espiritual do amor, de modo que o amor, que o homem somente se realiza quando também ama, isto é, quando também quer bem às pessoas em sua volta, fazendo a elas o que gostaria que fizesse com ele. Essa é a lei maior que Jesus ensinou a todos nós, sendo uma lei espiritual que dirige nossos destinos todas as vezes que o amor em suas mais diversas faces, como o afeto, generosidade, perdão, a caridade, a renúncia, se expressar em nossos atos, viveremos em harmonia e o perfume da felicidade nos envolverá com bênção de saúde e paz. Essa é a luz da vitória. Mas quando o amor se ausenta de nossos gestos, pensamentos e palavras, a desarmonia surge em nosso caminho. Eu escuto pessoas se queixarem de vazio existencial. No entanto, olho para suas vidas e vejo que elas desfrutam de condições favoráveis. O que elas sentem, na verdade, não é um vazio interior. Elas estão cheias delas mesmas, cheias de uma vida centrada unicamente em suas necessidades. Elas estão fora da lei do amor. Por isso, não se sentem realizadas, completas e felizes. A escritora Marta Medeiros, com sensibilidade, tocou nessa ferida do egocentrismo. A vida só se tornará mais leve e divertida se pararmos de nos autoconsumir com tanta ganância e dermos uma olhadinha para fora. A gente perde muito tempo pensando em nossa imagem, nosso futuro, nossos problemas, nossas vitórias, nosso umbigo, até que um dia acordamos asfixiados, enjoados, sem ânimo e sem paciência para continuar sustentando a pose, correspondendo às expectativas, buscando metas irreais, vivendo de frente para o espelho e de costas para o mundo. Viver somente para si nos desgasta e adoece. Viver no amor nos abastece, revigora, nos realiza, traz plenitude e assim nos cura da maior doença que acontece ao ser humano, que é o egoísmo. Quando nos aproximarmos do fim da vida, tenho certeza de que não iremos nos perguntar sobre o saldo de nossa conta bancária, mas o quanto teremos ou não preenchido nossa vida com amor. Precisamos esquecer um pouco de nós e começar a também pensar nas necessidades do outro, menos eu e mais nós. É assim que vamos nos desintoxicando de nós mesmos. Eu concordo em termos com o texto, né? Porque a gente não pode também ficar em função dos outros. Tem uma história de um camaleão, que até creio já devo ter falado dele em algum vídeo. O camaleão gosta da cor rosa, do salmão, na historinha. E ele acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou sair com a minha cor preferida, porque o camaleão, como vocês sabem, ele muda de cor conforme o ambiente onde ele está, né? Ele pode, como que fala? Mimetismo, né? Ele pode fazer esse tipo de procedimento de mudar a sua cor. É uma forma que ele tem de se proteger. Aí o camaleão acordou de manhã, falou: hoje eu vou sair com a minha cor preferida, cor de rosa. Aí quando ele saiu na rua, já encontrou logo um grilo. O grilo, poxa, mas que cor boba, sem graça, sonsa. Por que você não usa um verde como eu? O verde é mais chamativo, é mais alegre. Aí o camaleão vai para agradar o grilo, troca de verde. Cada bichinho que ele encontrava no caminho dele falava que a cor dele estava errada, que a cor dele não estava bonita. E para agradar o outro bichinho, ele ia lá mudando de cor. Então, o caminho dele todinho, ele foi trocando de cor, ele foi ficando cansado com aquilo. E chegou um dado momento que ele falou: não, vou embora para casa, eu vou ficar sozinho, eu vou tomar um banho e vou usar minha cor preferida, a cor rosa. Porque se eu sair querendo agradar todo mundo, eu não vou agradar ninguém, nem eu mesmo. Então, eu sou mais a favor da história do camaleão do que essa coisa de ter que agradar todo mundo para que a gente vai ser feliz. Então, em termos, eu aceito o texto e, lógico, Jesus, que é o nosso maior mestre e exemplo, ele veio para amar, para ensinar a gente a amar. Tem pessoas que se fecham para o amor e vivem para o seu egocentrismo. Essa está totalmente errada. Então, o texto, dependendo de como a gente interpreta ele, a gente vai entender que a gente não tem que se cuidar, que a gente tem que cuidar só do próximo. E não é assim. Tudo tem seu peso e sua medida.
Nós não podemos ser nem tanto o céu, nem tanto a terra. Se eu me dedico demais às pessoas, a querer o bem delas e para isso eu me maltrato, dá errado. Se eu me beneficio de tudo que as pessoas podem me dar e não retribuo, dá errado. Então tem que ter um equilíbrio. Para tudo tem que passar pelo crivo da razão. A gente tem uma razão aqui dentro. Foi colocado na gente a centelha do amor, mas também foi colocada a centelha da justiça, que vem da onde? De Deus. Nós somos filhos do Criador, então nós temos essa centelha que é a nossa consciência. O nosso altar real é a consciência. Só que muitas vezes ele está voltado, pendendo mais para o nosso lado egoísta. Porque nós temos falhas, nós somos errantes, nós somos pessoas que ainda estamos em construção espiritualmente. Então, esse crivo da razão, essa consciência, às vezes falha, e quando ela falha, a gente deixa o egoísmo falar mais alto. Então, olhar para o espelho e virar as costas para o mundo? Não, mas eu preciso me olhar no espelho. Hoje pela manhã eu falei para uma amiga, eu falei, olha, você está cuidando tanto do teu marido, que está doente, que está necessitado, que está precisando da sua ajuda, mas você está se descuidando. Não se descuide. Eu sei que a jornada está ficando pesada, né? Às vezes ela tem que trocar o marido, está usando fralda, foi para o hospital quase um mês com o marido, e vai e volta, aquela agitação toda. A pessoa não tem vontade de passar um pente no cabelo. Eu compreendo, mas como amiga eu tenho que alertar. Fala, olha, se cuida, não se deixe levar pela situação. Porque vai acontecer o quê? Ele vai ficar bom, porque é uma fase, se Deus quiser ele vai ficar bom, ele vai passar por essa fase, porque é um homem novo, um homem que fez uma família, que a gente não tem, como que fala, a gente não pode julgar e condenar se vai morrer, ou se vai viver, ou se vai ficar, né, impossibilitado de algumas coisas por muito tempo. Quem somos nós para julgar? Mas eu creio que pela saúde dele, pelo contexto que ele vive, ele ainda vai ter muita lenha para queimar. E vai acontecer o que com a minha amiga? Ela está se desgastando tanto na correria com o marido que ela não está percebendo que ela está se deixando de lado. Vai chegar um momento que essa fase vai passar, ele vai ficar bom e quem vai ficar ruim? Ela. Então, em termos, eu aceito, eu pego para mim e vou procurar utilizar, né? As pessoas com quem a gente convive no meio da família, a gente se doa pra caramba, geralmente é onde a gente mais tem atrito, é dentro da própria família consanguínea. Você se doa o máximo. Eu, quando perdi meu marido, eu fiquei 5 anos sem me envolver com homem nenhum. Eu tive paquera, mas não de trazer em casa, de apresentar pro meu filho e falar, esse aqui é meu namorado. Não, fiquei 5 anos ali, quieta. Pra quê? Pra que ele crescesse, eu chegasse nele e falasse assim, aí, eu posso namorar? Não vai te ferir? Porque se for pra te ferir, eu não namoro. Eu não trago nada aqui em casa. Eu vou, né, o que eu tiver que fazer, eu faço bem longe, você não vai saber. Eu não quero te ferir, de maneira nenhuma. Então, só por aí eu já respeitei demais. Só que em outros momentos eu devo ter desrespeitado também. Nós somos falhos. A gente tenta acertar numa coisa e erra na outra. Eu não fui egoísta naquele momento. Naquele momento eu precisava doar toda a minha atenção, meu trabalho, o dinheiro, tudo era para o meu filho. Então, aquele momento eu vivi para ele. Eu tinha minhas coisas, mas eu procurava focar mais nele. Quando ele entrou na adolescência, que eu via que estava com a cabeça, né, tranquila, equilibrada, conversei com ele, deu certo. Eu trouxe o primeiro namorado para casa, apresentei como namorado, mas tudo assim muito regrado, devagar, dosado, para não machucar. E conheço pessoas que mal saem do casamento, já entram numa casa com outro cara, com outra mulher e vida segue. Sem se preocupar com o próximo, com o filho, com a família em si. Então, tem vários exemplos que a gente pode dar que equilibra essa situação. Mas as palavras de dizer assim, que você tem que se doar o tempo todo ao outro e você não ter o teu momento, peraí, Deus criou primeiro você. A primeira obrigação que você tem é com você, com a vida que Deus te deu aqui. Patrícia, hoje eu sou Patrícia, mas pode ser que numa outra vida eu fui João, fui Maria, fui José, sei lá. Então, essa Patrícia de hoje é um espírito milenar, como todos que estão estudando comigo. Nós já vivemos várias e várias encarnações. Mas nós somos únicos, nós somos individual. E Deus criou a nossa vida. Então, nós temos que cuidar da nossa vida, não
desfazendo das pessoas, não virando as costas para as pessoas, mas sim colocando a nossa vida em primeiro lugar. Quando meu filho resolveu ir embora de casa, a primeira coisa que passa pela cabeça de uma mãe, faltava 1 ano e meio para ele terminar a faculdade. Eu ainda falei para ele, fica aqui mais esse 1 ano e meio, termina a sua faculdade, aí você compra uma casa, um apartamento, você vai. Com o dinheiro que você vai receber na tua profissão, você vai conseguir as suas coisas rapidinho, mas tem que se formar. Não, tá na hora de eu ir embora, eu quero ter minha vida, eu quero ter minha liberdade. Então tá, foi cabeçada dele. Mas, naquele momento, ele não estava pensando em mim. Naquele momento, ele estava pensando só nele. E aí, na cabeça da mãe, passa o quê? Filho ingrato. Saiu de casa, não olha na minha cara, não fala comigo. Que filho que eu fui ter? Para que eu me dediquei tanto? É a primeira coisa que passa na cabeça da gente. Mas, estudando, a gente vai entendendo o seguinte. Aquele espírito que saiu de casa, ele não é meu. A carne é minha e do pai dele. Mas o espírito não é meu. O que ele fez foi exatamente o que talvez eu deveria ter feito quando eu fiquei viúva. Eu vou cuidar da minha vida. Eu não vou deixar de cuidar dele. Mas eu vou cuidar da minha vida. E eu não fiz isso. Eu fui cuidar depois. Já tinha se passado mais 5 anos da minha vida. E vai ficando tarde para a gente recomeçar. Cada vez que a gente fica sozinho, vai ficando mais tarde para recomeçar. Hoje eu já não consigo me ver recomeçando. Tem que ser algum trem que tá andando para eu pular no vagão e continuar a viagem, porque para começar do zero uma viagem eu não aguento mais. O tempo vai passando e aí você, como é que você vai ficar? Então você tem que pensar em você, mas não virar as costas para os outros. Aqui o André Luiz faz o relato do quê? Que a vida era toda para ele. Tudo que ele queria era voltado para ele. Ele só pensava nele. Ele ia beber, ele ia passar a noitada fora, ele tinha dinheiro, ele gastava do jeito que ele queria, mas ele só pensava nele, não pensava na família. A família não podia sair de casa. Eu não sei até onde eu fui certa ou errada nisso, mas sempre dentro dos meus relacionamentos eu procurei trazer a pessoa para fazer junto comigo as coisas. Aquela história de que cada um faz o que quer, a gente se encontra de vez em quando, isso para mim não rola. Mas eu tenho para mim que no que eu errei foi sufocar quem estava comigo. Eu sufoquei. Porque tanto que eu queria que fizesse as coisas junto comigo, que eu não dava liberdade para a pessoa fazer as coisas sozinha. Então, nesse ponto, pode ser. Eu fui criada dessa forma dentro de casa com pai e mãe. Meu pai não saía para pescar e deixava minha mãe em casa. Então, eu não sei, não consigo visualizar situações como essa como normal. Ainda que eu estude bastante. Eu ainda não consigo. Para mim fica um relacionamento meio que aberto, né? Cada um faz o que quer e depois se encontra de noite para dormir. Não, eu não consigo enxergar isso. Mas é estudando que a mente vai abrindo, né? Pode ser que eu agi errado a vida inteira, então. Porque todos os relacionamentos eu quis trazer a pessoa para perto. Não deixava que ela fizesse assim, do tipo, eu quero ir para um cinema. Eu não deixava de ir no cinema. Eu ia, mas eu ia junto. A pessoa ia, mas eu ia junto. Eu quero ir na praia, então vamos na praia. Só que eu não entro mais na água. Eu já não entrava antes que eu não gostava. Agora, por causa da polimiosite, eu não entro mesmo. Eu fico sentada lá, enquanto você entra na água e fica nadando. Vou fazer o quê? É um gosto da pessoa. Né? Pra mim, ia ser pior se a pessoa falasse, eu vou pra praia e você fica em casa. Então, nesse ponto, eu não sei separar uma coisa da outra ainda. Né? Tem aquela frase tão linda, né? Cuide do seu jardim, as borboletas elas vão embora, mas se o teu jardim tiver cuidado, elas voltam. Eu acho que fica muito aberto isso. Não é que eu quero prender a borboleta dentro de uma gaiola, mas eu não consigo entender relacionamento assim totalmente aberto. Eu vejo pessoas hoje indo para o extremismo do relacionamento aberto. Tem gente que dá declarações na internet falando, eu tenho marido, mas ele sai com outras mulheres, eu sei, tá tudo certo. A mulher fala que sai com 2, 3 homens e tem marido em casa e tá tudo certo. Então, essas coisas assim, eu acho que o homem ainda não aprendeu a lidar com certa liberdade, porque a liberdade ela se transforma em libertinagem. Então, eu sou uma pessoa tóxica, então, se for nesse sentido, eu sou. Porque se eu tô num relacionamento, eu quero a pessoa por perto. Não é que eu quero dominar, que eu quero mandar, mas eu quero por perto, fazer as coisas junto. Dentro do meu julgamento, do que é certo e o que é errado, a gente caminha. Então, nesse ponto, eu sou egoísta, sou orgulhosa.
Porque o que eu tenho de princípio e valor eu não troco pelo princípio e valor do outro. Então, eu peguei um texto que para mim é muito difícil, porque eu tenho enraizado, sim, um grande teor ainda de egoísmo e de orgulho. Para algumas coisas eu ainda não consigo abrir mão. E eu acredito que se eu abrir, é como se eu estivesse perdendo meus princípios e valores partindo desse princípio aí. Então, a única coisa que fica de mensagem para mim aqui nesse texto é que todas as pessoas que estão em volta, nós devemos colaborar com elas sim, mas sem perder a nossa essência, sem perder o nosso eu, a nossa importância. Porque toda vez que você se perde na sua importância, você está dando brecha para que o outro faça de você o que ele quer. Por isso que existe hoje tanto narcisista, né, que essa palavra nem era utilizada, agora se usa, né, pessoas que a gente fala que são bipolar. Então, nós vamos dando nomes a situações, a pessoas, a tipo de atitude, que na verdade está ao fundo egoísta. A pessoa te trata bem quando é conveniente para ela te trata mal quando é conveniente para ela. E a gente dá o nome de bipolar. Tem hora que ela tá bem, tem hora que ela não tá. Não é conveniência dela ali. O narcisista, enquanto ele não pisa no pescoço do outro, enquanto ele não rebaixa o outro e ele se sente ao máximo, ele não sossega. Ele brinca com a vida do próximo. E ele fala, ele declara amor e apunhala com a faca. Então, o narcisista, ele gosta de ver o ego dele sempre inflar e o do outro diminuir. É esse o receio que eu tenho de um texto como esse, porque a gente pode inflar ainda mais um narcisista. Falar, as pessoas têm que fazer as coisas por mim, né? E não é bem assim. Quem tem que fazer por nós somos nós mesmos. As outras pessoas podem agregar, podem colaborar, mas não tem que fazer por nós. O amor que a gente dá aos outros é o amor que transborda na gente, que a gente se ama e transborda. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias atrás, conhecendo, aí o rapaz falou assim, eu não vejo a hora de arrumar uma companheira, nossa, é tão ruim ficar sozinho e não sei o que, e visivelmente aquele rapaz estava carente. Aí eu falei para ele, a pior coisa que tem é você entrar no mercado com fome. Você leva tudo o que você não precisa para matar a tua fome. Ou entrar num bar com sede. Você pede uma coca de 2 litros, não aguenta tomar meio litro. Então, quando você vai arrumar um relacionamento, você também não pode ir carente. Tem que estar transbordando amor em você, porque aí você vai aceitar algo que esteja no seu patamar. Agora, se você está carente, qualquer coisa que te preenche tá bom. E olha que eu tô falando isso porque eu sou a rainha disso. E agora já não. Já aprendi que não é esse o caminho. A gente vai aprendendo. Mas isso não torna você uma pessoa egoísta, porque você não aceita menos. Não, você tem que aceitar o mesmo que você vai dar. É uma troca, tem que ter reciprocidade nos relacionamentos. Você dá muito amor e recebe pouco, tá errado. É uma troca. Você tá dando, mas você também vai receber. Não pode se diminuir de maneira nenhuma diante das pessoas e não pode querer ser mais do que elas ou sufocar elas argumentando que você tá sempre certo. Isso eu já fiz. Eu também estou aprendendo o caminho de volta, né? Eu entrei no caminho errado. Muita cobrança em cima das pessoas que viveram comigo. E eu falo que o pior de tudo é que eu vim com o cargo de professora, que é justamente o que a gente faz na sala de aula? Cobrar. Por que você não trouxe o caderno? Por que você não fez a lição? Por quê? Então, aí no relacionamento você acaba repetindo aquilo que você faz na sua sala de aula. Se você é um professor exigente, você vai ser exigente aqui fora. E isso dá uma culpa danada na consciência da gente, porque fica aquela coisa, você intoxicou o teu relacionamento, da forma que você agia. Então eu tenho muito do André Luiz aqui, para pensar, para refletir, né? A gente não vai trazer resposta, a gente só vai trazer mesmo reflexões. Então pensem vocês, tanto quanto eu, se for necessário, veja o vídeo de novo, que eu vou ler outra vez esse texto, não para vocês, mas para mim. Para ver aí quais são os pontos que realmente é necessário mudar, para que você não seja nem uma egoísta e nem uma pessoa submissa. Aquela pessoa que quer agradar todo mundo e não agrada nem a si mesmo, se rebaixando, se diminuindo perante o próximo. Tem que ter um equilíbrio nisso aí.
É nem tanto para um e nem tanto para o outro, é um equilíbrio. E buscar esse equilíbrio é um sinal que você está começando a melhorar espiritualmente. Eu, pelo menos, me vejo assim. O texto que a gente viu ontem fala melhorzinho, né? Todo dia eu quero ficar um pouquinho melhor. Então, eu espero que através dessas reflexões eu fique um pouquinho melhorzinha.